Pois não. Por favor, na página 26, em sinonimologia, você traz o primeiro sinônimo aqui do verbete como sendo antimonopolização conscienciológica. Sim. Então, só para a gente reforçar, em termos de característica aí para qualificar o autoconhecimento. Porque a ideia, se você for ver bem, a gente procurou colocar isso até tanto na especialidade, como naquela listagem que a gente colocou lá dos sinônimos da conscienciologia na página 30. Um dos sinônimos é justamente universalismo. Então, não tem como a gente se considerar, por exemplo, melhor que as outras pessoas, a gente fechar e trabalhar só com quem chegou, por exemplo. A gente tem que tentar fazer essa expansão ao máximo. Então, isso pode aparecer, o contrário disso pode aparecer de diversas formas. Por exemplo, se numa determinada cidade, aqui em Foz é muito difícil, mas numa determinada cidade, aquele grupo resolve só eles trabalharem com a conscienciologia e não deixa, por exemplo, uma outra EC chegar, não deixa outros pesquisadores irem lá para haver intercâmbio. Então, esse monopólio é que a gente está justamente querendo combater aqui. Quanto mais houver intercâmbio, troca, de experiências, de ideias, e mesmo refutações, discordâncias, melhor para o processo de ciência. Então, isso que a gente está chamando de antimonopolização, entende? Aí você vai falar assim, mas, por outro lado, tem que ter uma certa organização, uma certa regra. Então, a gente tem que respeitar, por outro lado, a hierarquia. Sim. Então, você veja, a Unicine é quem está no papel de regrar esses acordos, esses intercâmbios, essas parcerias. Então, é nesse sentido que a gente quer estimular o respeito, que a gente comentou aí, do CGC. Então, no CGC significa que não, a gente vai respeitar os intercâmbios e vai ver de modo mais específico como que esses intercâmbios vão ocorrer. Então, em termos de receita, em termos de agenda, entende? Em termos de cadastro, seja lá, tudo que estiver envolvido nesse processo de troca, de parceria. Ok, então se nós, tanto expandindo como trazendo para o micro-universo, aquela pessoa que tem uma certa dificuldade em aglutinar, ela acaba também repetindo essas total. A gente viu isso no curso da monarquia. Muitas vezes a pessoa foi monarca no passado e hoje ela quer fazer o feudo dela aqui. Sim. E acaba que não tem mais ambiente, porque a gente está trabalhando com as ideias tão avançadas e a gente vê que ela fica defasada, ela fica demodê e até certo ponto fica isolada, porque não tem ambiente para isso, né? Clareou algumas coisas, então. Obrigada. Por 3 vezes meu nariz sangrou muito após trabalhos energéticos intensos. Uma das vezes foi após realizar o laboratório de EV e não encontrei causa física para isso. O trabalho energético e o processo de ectoplasmia podem ter causado o rompimento de um vaso sanguíneo ou seria alguma coincidência? Não. O problema aí é físico, isso é rinorragia. Isso é o sistema circulatório. É bom você fazer o check-up. A gente não pode brincar com essas coisas. Toda vez que a gente mexe com EV e energia, começam a aparecer aqueles pontos frágeis da pessoa, é feito o diagnóstico, porque a pessoa às vezes está defasada. Há quanto tempo você não faz um check-up? Seria bom fazer. Rinorragia, precisa examinar. Se for várias vezes, pode ter um processo de hipertensão, sim, pode ter um dúvida. problema de discrasia sanguínea. Tem que fazer exame, às vezes tem um tumor benigno, hemangioma, que sangra muito. Que tem aí, precisa fazer um exame para valer. Tem que descartar isso mesmo. Agora, ó,